O Galo cantou alto no Maracanã e conseguiu vencer o favorito Flamengo. Roda a vinheta. Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês a deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E antes de fazermos uma análise do que foi Atlético e Flamengo, eu estou aqui para dar para vocês uma dica muito especial, uma oportunidade de ganhar dinheiro com futebol. Basta clicar no link que está na descrição, que lá eu explico tudo direitinho. E o Atlético venceu o Flamengo por 1-0, jogo que aconteceu no Maracanã, jogo este que foi sem dúvida nenhuma o mais importante da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro voltando depois dessa pandemia, começando agora no mês de agosto, vai até o início da próxima temporada e é interessante a gente salientar alguns pontos de discussão aqui que valem muito a pena para uma análise mais de longo prazo. Mas no curto prazo foi um jogo muito interessante entre as duas equipes, um primeiro tempo cheio de erros de ambos os lados, o Flamengo perdeu um monte de gols, o Atlético teve uma ótima oportunidade com o Savarino, mas antes disso o Felipe Luiz fez o gol contra, fazendo 1-0 para o Atlético. O primeiro tempo em si foi de superioridade rubro-negra. O Flamengo conseguiu consolidar melhor os seus avanços, conseguiu trabalhar muito bem a pressão alta, marcando em cima da defesa do Atlético, tanto que a saída de bola do Atlético foi um completo desastre na primeira etapa. O técnico Jorge Sampaoli já entendeu o recado, fez uma mudança muito interessante neste primeiro tempo ainda, sacando o Gabriel, voltando para o trabalho num 4-2-3-1. O Atlético começou a linha defensiva com 3 zagueiros e 2 laterais, então o Atlético foi se alternando taticamente ao longo da partida, e isso atrapalhou demais a vida do técnico Domenech Torren. O Torren não conseguiu entender o contexto da partida e o Sampaoli foi jogando o xadrez proporcionado a ele. No segundo tempo, foi basicamente isso que aconteceu. O Flamengo perdeu as suas pernas e a cada mudança que o Torren fazia, o Jorge Sampaoli comemorava. O time flamenguista perdeu muito rendimento no segundo tempo. Praticamente o goleiro Rafael foi pouco acionado na etapa final. Teve poucas oportunidades o time flamenguista. Eu tô falando oportunidades de fato, assim como tivemos no primeiro tempo, com o Bruno Henrique errando gols sem goleiro. O próprio Arrascaeta dentro da grande área sozinho não conseguiu efetuar o disparo com precisão e o Rafael fez a defesa. É disso que eu tô falando. No segundo tempo, o Atlético praticamente neutralizou as ações rubro-negras dentro de campo. Agora eu gostaria aqui de colocar algumas discussões com vocês, principalmente em relação à lateral esquerda. O Guilherme Arana, para mim, foi um jogadoraço da partida no Maracanã. Para mim, foi um dos melhores jogadores em campo e ele conseguiu fechar bem os espaços do lado direito do ataque do Flamengo. Enquanto do outro lado, o aniversariante do dia, o Felipe Luiz, além de ter feito um gol contra, ele não conseguiu neutralizar bem as investidas de direita do time do Atlético. Então, a posse de bola ficou basicamente com o Flamengo, 62%. O Atlético, porém, menos com posse de bola, conseguiu efetuar mais disparos ao longo da partida no gol do Diego Alves, mas o resultado foi justo. O Atlético conseguiu ser superior, principalmente no segundo tempo. O Flamengo não conseguiu traduzir em gols esta primeira etapa e assim o resultado foi aquilo mesmo, 1-0 muito sólido do Atlético. A questão aqui agora é a gente pensar que o Atlético não pode se colocar tão à frente assim dos outros, tem que ter um pouquinho mais de pé no chão, ter um pouco mais de tranquilidade. O Sampaoli gosta de trabalhar muito bem isso, gosta de fazer variações táticas, não só ao longo da partida, mas de um jogo para o outro. Ele saiu de um 4-2-3-1, 4-3-3 contra o América e já colocou um time com 3 zagueiros contra o Flamengo, então isso vai ser uma constante. O torcedor atleticano tem que entender que isso é o trabalho do Jorge Sampaoli. Ele é um técnico que varia demais taticamente ao longo não só da partida, mas também ao longo de toda a temporada. Ele avalia muito bem o adversário para tentar neutralizá-lo
de alguma forma. O que me chamou muita atenção no Atlético foi esse aspecto tático. Assim que o time do Flamengo foi perdendo as suas pernas, o Sampaoli foi avançando na marcação alta, atrapalhando demais a saída de bola rubro-negra, o que não aconteceu tanto no primeiro tempo. O Atlético preferiu esperar, inclusive eu li até nas redes sociais alguns exageros, como o Mano Ball, né, que é a tática do técnico Mano Menezes, de ficar atrás da linha da bola e fazer contra-ataques com ligações diretas. Isso aconteceu sim um pouquinho no primeiro tempo, mas isso não foi a dinâmica do jogo. O Atlético é favorito, na minha opinião, a conquista do título brasileiro hoje. Eu tô falando da primeira rodada e já deu para sentir muito que o Atlético pode sim bater de frente com o Palmeiras e também com o Flamengo. O Flamengo vai ter um trabalho muito difícil ao longo da temporada. O Domenech Torrent é um técnico que basicamente só treinou uma equipe na sua vida, que foi o New York City, e o trabalho ele vai ter que ser consolidado com o tempo. Agora, o Flamengo vai ter esse tempo todo de trabalho? A gente tem que lembrar que o Flamengo tem, além do Campeonato Brasileiro, tem a Taça Libertadores e também a Copa do Brasil em disputa. E isso é uma vantagem gigantesca para o Atlético. O Atlético, além do Brasileiro, só tem as duas finais diante do Tombense no fim de agosto, do Campeonato Mineiro. Então, é um momento em que o Atlético pode sim sonhar com algo muito grande. Se continuar trabalhando do jeito que está, se o Sampaoli continuar trabalhando da forma que está, o Atlético sim é um candidato ao título. Ainda, na minha opinião, há um favoritismo claro para o Flamengo, mas é bom o Flamengo ficar esperto. A gente viu claramente que o Flamengo pode sim ter problemas muito maiores do que teve, por exemplo, na última temporada. Então é isso. Fala Cabido todas as segundas e as quintas às 11 da manhã. Até a próxima!